agora. Então, volta. A diferença entre regras e hábitos, gente. Há um ponto em comum que é a convergência de comportamento, ou seja, quando eu pratico um hábito social, socialmente compartilhado, e quando eu sigo uma regra social, as pessoas, em geral, elas tomam as mesmas condutas. Ok, esse é um ponto em comum. Qual é a diferença? E aí volta ao exemplo que Hart deu. Lá na Inglaterra, o pessoal toma vinho dia de domingo. Bora pensar um hábito aqui no Brasil. Um hábito que a gente tem época da Copa do Mundo. As empresas permitem que durante os Jogos do Brasil os funcionários assistam o jogo. Não é verdade? Sim ou não? É um hábito ou não é um hábito isso? É um hábito. Agora, isso é uma regra? E aí vem o ponto. Qual é a diferença entre um hábito e uma regra? Uma regra, e aí Hart elenca algumas diferenças importantes. Uma regra tem um caráter mais forte que um hábito. Por quê? Porque no hábito, as pessoas convergem o comportamento, elas têm um comportamento próximo, só que ninguém se sente obrigado a praticar aquele hábito. Ele simplesmente ocorre. Então, no hábito, as pessoas... Lembra daquela diferença entre ser e dever ser? No hábito, as pessoas fazem aquilo. É no mundo ser, elas fazem aquilo. Elas param para assistir o jogo. As pessoas, em geral, elas compram uma camisa do Brasil. As pessoas, em geral, sei lá, se ela estiver em casa, ela faz, se ela compra comida, enfim, para assistir o jogo. As pessoas fazem isso. Só que na regra, não é o sentido de elas fazem aquilo. Na regra, existe o sentido de elas deverem fazer aquilo. Então, por exemplo, é um hábito, quer dizer, bora lá, as pessoas convergem no comportamento de, por exemplo, parar no sinal vermelho, correto? Todo mundo chega no sinal vermelho, a regra é você parar. As pessoas convergem no comportamento, ou seja, as pessoas em geral, pessoas com frequência, elas praticam a mesma conduta. Só qual é a diferença entre a gente comprar uma camisa do Brasil na época da Copa e nós pararmos no sinal vermelho? É que no sinal vermelho, essa convergência de comportamento, ela é entendida como algo que deve ser feito. Ela não só é algo que ocorre na prática ou de forma rotineira, ela é algo que precisa ser feito. Então, a No gente caso, vai ela é dizer... uma regra. Oi? No No caso, é uma regra. regra. Exatamente. Então, a gente vai dizer, existe uma convergência de comportamento, mas qual é a diferença? Convergência de atitude, que só é presente apenas nas regras. Como assim? Em uma situação de... Agora voltar ao mesmo exemplo do Brasil, acho que fica melhor, né? O negócio de tomar vinho, ninguém toma vinho dia de domingo, quer dizer, o pessoal que toma, sei lá, um Cantina da Serra, mas não é por causa do domingo, sei lá. Enfim, pegar um exemplo mais brasileiro, né? As pessoas, elas costumam comprar camisa do Brasil, as pessoas têm o hábito de comprar camisa da seleção toda época de Copa. As pessoas compram uma camisa nova, elas, sei lá, por aí vai. Isso é uma convergência de comportamento. As pessoas param no sinal vermelho. Então, isso é uma convergência de comportamento. As pessoas na sociedade praticam o mesmo comportamento. Só que a atitude é diferente. Na regra, a atitude é: eu sou obrigado, nós temos o dever de parar no sinal vermelho. No hábito, não. No hábito, você não tem essa convergência de atitude. Você simplesmente pratica aquilo, mas você não entende que aquilo é uma atitude devida sua. Você não entende que aquilo é um dever seu. Ok? E aí, bora para as diferenças
principais como consequência disso. A primeira é a crítica. Um hábito descumprido não gera uma crítica, mas a regra gera. Como assim? E entendam crítica aqui em sentido bem amplo, tá? Ou seja, é uma reprovação da sua conduta. Num hábito, quando você descumpre um hábito, as pessoas dizem, ok, elas dão os ombros, como diz assim, dá os ombros, ok, não tem problema não. Não vou comprar, eu não vou comprar a camisa do Brasil nessa Copa. Tá bom, poxa, a gente compra em geral, mas tá bom. Agora, quando você descumpre uma norma, por exemplo, jurídica, você descumpre uma regra, como a pessoa nunca para no sinal vermelho. A pessoa não passa no sinal vermelho, assim a gente passa direto. Você diz, que louco, cara, você está colocando a vida de outra pessoa em risco, você pode atropelar um pedestre, você pode cometer um acidente. Você deveria ter parado. Ou seja, eu fiz uma reprovação daquela conduta. E aqui, gente, regras em sentido amplo, tá? Observação inicial. Opa. Jurídicas, morais, religiosas, etc. Então, por exemplo, não mentir é uma regra? É uma regra. Embora ela seja uma regra moral. Então, cadê o Igor é da turma de vocês? É, o Igor é da turma de vocês. Quando eu digo assim, o Igor mente muito. Você diz assim, o Igor não deveria mentir muito. Então, você faz uma reprovação da conduta dele. Você diz, você não deveria agir assim. Agora, se eu digo assim, vamos supor, é um hábito, tá aí, um hábito interessante. É um hábito, não, quer dizer, não deixa de ser um hábito, isso é uma regra mesmo. Deixa eu pensar um hábito que não seja um hábito puramente hábito. Tá aí. Um hábito interessante é vocês se dirigem a mim e aos outros professores pelo nome. Em geral, vocês se dirigem pela expressão professor, né? Professor, deixa eu só ligar o notebook para carregar. Vocês se dirigem a mim como professor. Mas isso é uma regra, se vocês me chamarem pelo nome, eu não vou atender, ou vocês vão ser criticados se vocês me chamarem pelo nome? Não. Isso é um hábito, isso é feito com frequência, mas não há uma reprovação se vocês me chamarem pelo nome. Estão entendendo? Tá, primeiro, então, a regra descumprida, ela gera uma crítica, é uma reprovação de conduta. A gente está lá na página 26, tá bom? Segundo, a crítica, a necessidade da crítica. Vou colocar assim, a existência da crítica. E aqui eu vou chamar de a necessidade de crítica. A regra descumprida, a crítica pela regra descumprida é vista como necessária ou como devida, ou seja, não é uma coisa que vai ocorrer ou não. Não é uma coisa assim, não. Talvez as pessoas me critiquem por isso, talvez não. Não. Quando você descumpre uma regra, as pessoas entendem que esse comportamento, essa conduta, ela precisa ser criticada. Ok? É a segunda grande característica. Terceira, talvez essa seja a principal característica ou a principal diferença entre regras e hábitos.
chamado aspecto interno. O que é o aspecto interno? As regras são vistas pelo próprio agente como algo que deve ser feito. Palavrinha importante, algo que deve ser feito. Ela não é simplesmente... São simplesmente coisas que são feitas. São coisas que devem ser feitas. Ou seja, o agente ele compreende que ele tem uma obrigação. Eu olho e digo assim, olha, eu preciso fazer isso, ou eu sou obrigado a fazer isso. Ele sabe que ele, ou sobre ele, incide um dever. Ele pode escolher quebrar esse dever, isso é ok, é uma opção dele. Mas ele necessariamente compreende como aquilo sendo uma obrigação. É diferente, de novo, de eu comprar uma camisa nova na época da Copa. Eu comprar uma camisa do Brasil na época da Copa é algo que eu faço, mas não é algo que eu entenda como algo que deva ser feito. Não, é algo que eu preciso. Se eu não fizer isso, eu serei criticado, a minha conduta será reprovada. Não, eu simplesmente faço. Mas pode ser criticado ou não, não importa. Tá entendendo? Então, esse aspecto interno é o aspecto principal dessa diferença entre regras e hábitos. E é aqui nesse aspecto interno, gente, com base nesse aspecto interno, que é feita uma diferença importante entre a ordem do assaltante e a ordem do direito. Na ordem do assaltante, o agente foi obrigado a praticar uma conduta, mas não tinha uma obrigação. Então, o assaltante chega lá e diz, me dá o seu celular, me dá o teu iPhone, Yuri. Isso aí é uma obrigação, isso assim, ele te obrigou a praticar uma conduta, certo? Ele te fez praticar uma conduta. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é, você tinha o dever de entregar ele aquilo, ou seja, você entendia que aquilo era algo que deveria ser feito, e se você não fizesse, haveria uma crítica social em relação a você, ou seja, a sociedade diria, não, você agiu mal, no sentido assim, de você descumpriu um dever. As pessoas até dizem que você agiu mal, mas não no sentido de você descumprir um dever, que você foi imprudente, mas isso é uma outra coisa. Elas dizem assim, havia um dever de você entregar. Não. Aqui, lá você foi obrigado. Que é diferente de ter uma obrigação. O ser obrigado é um fato. O ter uma obrigação é a existência de uma regra. Você só tem uma obrigação quando existe uma regra. Agora você pode ser obrigado a fazer um monte de coisa, tendo regra ou não. Mas o direito é um sistema onde a pessoa é obrigada ou é um sistema onde as pessoas têm obrigações? O que vocês me dizem? São obrigadas. Quando você tem uma obrigação, você é obrigado. Aqui a ideia é a seguinte. Olha só para eu fazer uma diferença aqui. Ter uma obrigação faz com que você seja obrigado. Mas pode ser que você não tenha obrigação. Pode ser, por exemplo, diz assim, um poder bruto. Pode ser a força, por exemplo.
E aí você continua sendo obrigado, só que sem ter uma obrigação. Então, por exemplo, vou voltar ao exemplo do assalto, que eu acho que é mais visível nisso. Então, por exemplo, o Estado me cobra R$100 de um imposto X, R$100 de ICMS. E o assaltante me manda dar R$100 para ele. Nos dois casos, eu fui obrigado. Nos dois casos, eu fui obrigado a dar R$100. Só que no assaltante, eu fui obrigado a dar R$100 por uma questão de força, porque ele me impôs sob uma ameaça. E o Estado não. O Estado ele me criou uma obrigação. Ele criou um sistema de regras, que aí, olha só, volta aqui para cima, sobre as quais existe um hábito geral de obediência. As pessoas entendem que essa regra tem que ser respeitada. Essas regras precisam ser respeitadas. E aí, como consequência, eu fui obrigado a dar R$100 para o Estado. Então, o Estado o direito, melhor dizendo, o direito é um tipo de sistema no qual você é obrigado, mas você é obrigado e você tem uma obrigação. Ok? Tem os dois aspectos. Então, você pode ser obrigado sem ter uma obrigação, mas você pode ser obrigado tendo uma obrigação. O direito é um sistema onde você tem obrigações. Tá bom? Dado esse caráter que a gente viu aqui, interno. Perfeito. E aí, para a gente fechar, quer comentar mais aqui? Deixa eu ver que eu vou comentar mais desse ponto aqui. Não, acho que era isso mesmo, até aqui. Não, lembrei, ok? O direito, ele não é um sistema de hábitos, ele é um sistema de regras sociais, em dois aspectos. Ele rege os seres humanos em sociedade e dois, porque sua origem é a própria sociedade. Ok, gente, até aqui. Alguma dúvida?